No sudeste do Mediterrâneo, Israel apresenta uma grande variedade de paisagens. A planície costeira, uma terra fértil, se estende profundamente para o interior do território. De norte a sul, uma cadeia dorsal de colinas, cuja altitude pode ultrapassar 1000 metros, atravessa o país. Mas o mais espetacular é o ponto mais baixo do planeta, o Mar Morto, 400 metros abaixo do nível do mar. Muitas civilizações deixaram suas marcas nesta terra. Para os povos da antiguidade, como os romanos, esta região, chamada Palestina, tinha grande importância estratégica. Os bizantinos sucederam a eles, e depois vieram os muçulmanos. A instalação do Islã provocou uma reação no Ocidente e o início das cruzadas. Após, otomanos tomaram controle, mas Napoleão interveio. E, pouco antes do fim do Império Otomano, os britânicos chegaram com a Primeira Guerra Mundial. Eles controlaram a Palestina por 30 anos. Já no final do século XIX, a ideia de criar um Estado de Israel foi proposta por Theodor Herzl, um judeu austríaco, com o objetivo de reagir ao antissemitismo na Europa. O país se tornou realidade em 1948. O Estado de Israel foi criado após uma recomendação das Nações Unidas, que também defendia a criação de um segundo Estado, um Estado árabe, na Palestina. Durante a Guerra dos Seis Dias, em 1967, Israel conquistou alguns países vizinhos, como o Sinai, que depois foi devolvido ao Egito, a faixa de Gaza, as colinas de Golã Sírias e a Cisjordânia. Essas fronteiras ainda são disputadas. Tel Aviv é considerada a capital do país pela comunidade internacional. É para Tel Aviv que são enviados os representantes diplomáticos. Sua fundação remonta ao final do século XIX. Jerusalém, com 3.000 anos de história, é considerada a capital pelos israelenses. É lá que as instituições políticas têm suas sedes. Em 1950, o parlamento votou a Lei do Retorno, que permitiu que judeus do mundo inteiro migrassem para o país criado para eles. A lei permitia a cidadania israelense, aulas de hebraico e auxílio financeiro. Os árabes representam 1/5 da população nacional. Entre eles estão os beduínos, que quase perderam seu modo de vida tradicional. A população é relativamente jovem. Quase 30% dos israelenses têm menos de 14 anos de idade. Israel também é o país onde se vê o maior número de pessoas solteiras. Mas isso não impediu que a população se multiplicasse por 8 desde a fundação do Estado. O exército é onipresente. Na verdade, o serviço militar é obrigatório, com 3 anos de serviço para os homens e 2 para as mulheres. 80% dos israelenses são judeus. O judaísmo é a mais antiga das religiões monoteístas. Sem uma autoridade central, os judeus recorrem aos textos originais e ao seu ensinamento. Um dos lugares mais sagrados do judaísmo, o Muro das Lamentações, foi erguido há 2000 anos. Jerusalém também é muito importante para os muçulmanos. É uma das cidades sagradas do Islã. Como os cristãos viveram aqui suas últimas horas, Jerusalém está no coração da fé cristã. Para cristãos, a cidade é um lugar inevitável de peregrinação. As tradições das 3 religiões monoteístas estão muito vivas aqui. Capítulo M. Vindo da Europa ou diretamente da América, as influências mais variadas inspiram os israelenses. Monumentos antigos são cuidadosamente integrados a ambientes modernos. A conservação do passado não é incompatível com a modernidade. Todas as tradições atestam uma cultura multifacetada. O folclore é um exemplo vivo. O hebraico é a língua nacional. Em muitas placas, ele aparece ao lado do árabe e do inglês.
Judeus praticantes seguem uma dieta rigorosa. A comida kosher segue essa dieta, mas outras especialidades têm seu espaço. Isso aqui se chama salur. Esse pão é feito de trigo integral e um pouco de farinha branca. A gente coloca za'atar, azeite de oliva e algumas outras coisas. A tradição judaica também inclui um conhecimento profundo de plantas medicinais. Aqui, o que vemos na verdade é uma nogueira, e a noz é conhecida como um antibiótico muito potente. Conhecer o próprio corpo e o gosto pelo ritmo fazem parte da cultura do país, na qual os israelenses encontram edificação que às vezes entra em conflito com a segurança. Israel é um país que está em estado de alerta desde sua criação, e seu território está sob vigilância constante. Qualquer meio de defesa é usado a evitar ataques hostis. O muro de separação na Cisjordânia tem centenas de quilômetros de extensão. Durante sua construção, houve tentativas de reconciliação de ambos os lados. Mas as armas terão que calar para que mensagens de amor possam ser ouvidas. Alguns pagaram com a vida pela causa da paz. Defensores célebres do país e grandes nomes de sua história são homenageados por seu sacrifício. Assim que se tornou independente, Israel se impôs um desafio ambicioso: garantir as infraestruturas necessárias para a distribuição de água. A água era abundante no norte, mas faltava cruelmente no sul árido. Equipamentos de bombeamento e tubulações exigiram um enorme investimento para um país jovem. Uma grande parte da ajuda internacional foi consumida na construção. Centenas de milhares de acres de terras pobres foram, assim, transformados em áreas produtivas. Na luta pelo desenvolvimento da terra, o kibbutz teve papel importante. Essas fazendas comunitárias protegidas eram organizadas em torno de edifícios coletivos. No início, o kibbutz tinha uma vocação principalmente agrícola. Muitos passam a vida inteira neles. A gestão da água e a melhoria das terras levaram a considerável desenvolvimento agrícola. A área de terras cultivadas mais do que dobrou desde a independência. Hoje, a produção agrícola interna supre as principais necessidades alimentares do país. Pesquisas levaram à melhoria de certas frutas, e outras se aclimataram. Israel se tornou líder mundial no campo do reflorestamento. Aren Kizev Keden Atur. Nossas atividades têm 3 cores: marrom para manter a terra, azul para acrescentar recursos hídricos ao país e verde para plantar árvores. Durante muito tempo focado na vida rural, Israel diversificou suas habilidades. O mercado de diamantes israelense é um dos maiores do mundo. O corte da mais dura pedra preciosa é uma atividade florescente no país. A indústria emprega 1/5 da população ativa, um número surpreendente considerando que o país possui poucos recursos naturais, além de potássio, fosfatos e outros minerais. Usinas de energia fornecem quase toda a eletricidade. O sol é uma fonte complementar. Novas construções devem ter aquecedor solar de água. Exploram-se soluções para reduzir a conta de energia. O país desenvolveu energia nuclear, mas não para fins civis.
Hoje, Israel está no auge do setor de alta tecnologia. Tel Aviv está entre os principais centros de negócios de alta tecnologia do mundo. Uma rede de comunicações bem estruturada completa a infraestrutura de Israel. A economia se beneficia da renda trazida pelos peregrinos que vêm aos milhares todos os anos para visitar os lugares sagrados. Mas o turismo tem outros atrativos. O clima é favorável, e um mergulho no Mar Morto é uma ótima demonstração das leis da física. Quando o país se tornar um refúgio de paz, terá realizado o mais nobre de seus sonhos para o futuro. Entre Tel Aviv e o deserto de Negeu, é possível encontrar estilos de vida muito diferentes em uma área que, no entanto, não é maior do que a Bélgica. Isso nos dá uma ideia clara da distância que separa os acampamentos nômades da grande cidade moderna. O nome Tel Aviv foi emprestado da Bíblia. Significa colina da primavera. Originalmente, a cidade deveria adotar o plano de uma cidade-jardim ao estilo inglês, com casas familiares e parques. Mas a cidade se desenvolveu tão rapidamente que o plano da cidade-jardim foi abandonado. Para permitir o crescimento, as restrições iniciais quanto à altura dos prédios também foram deixadas de lado. Ao liberar o espaço, a criação também foi liberada. Arquitetos e artistas correram para participar. Com vocação vertical, a cidade não perdeu da personalidade. Aos pés dos modernos arranha-céus, um grupo de casas permanece parte da antiga colônia de Sarona, construída em 1870 por cristãos alemães que migraram para cá. O bairro Neve Tzedek é anterior à construção de Tel Aviv. Na década de 1920, chamada Pequena Paris. Em poucos anos, a região se tornou uma das mais cobiçadas da capital. Sua autenticidade é cuidadosamente preservada, assim como as travas das janelas em forma de figuras humanas. Rua Dizengoff nunca fica vazia. É aqui que se encontram as lojas da moda e as boutiques de artesanato. Entre as criações à venda estão objetos de cunho religioso, como a Nuquia, o candelabro de 9 braços. O Mercado Carmel, ali perto, exibe produtos típicos do Mediterrâneo. As leis proíbem a mistura de carne e laticínios. Lojistas que vendem ambos devem ter cuidado. Quanto aos frutos do mar, as regras kosher proíbem o consumo de moluscos e crustáceos. Mas seja qual for o bairro, as refeições são sempre um prazer e espetáculo.
nas ruas movimentadas, não é surpreendente encontrar alguns personagens que fogem do comum. Lá vamos nós, Cindy. Onde ela está? Lá vamos nós, tudo certo. A uma curta distância dali, indiferentes à simplicidade, mas mais ortodoxos, alguns tentam convencer judeus a voltarem a práticas mais tradicionais. Usando o tefilá, uma pequena caixa quadrada que contém passagens da Bíblia, na testa é presa ao braço esquerdo com uma tira de couro. Na década de 1930, arquitetos judeus alemães chegaram e introduziram um estilo sóbrio, geométrico e funcional. Daniel Rosenblum. A Bauhaus é uma escola de arquitetura exterior e design de interiores fundada em 1918, logo após a Primeira Guerra Mundial, por Gropius, um arquiteto alemão. Os princípios dessa arquitetura são, em primeiro lugar, muita luz, tetos altos, mas o design é muito horizontal. O único elemento vertical é a janela estreita que ilumina a escada. A arquitetura Bauhaus foi introduzida pela ideologia socialista. Ela transpôs, por meio da arquitetura, uma dimensão igualitária com espaços comuns que tinham a intenção de beneficiar a todos. Em Tel Aviv, suas influências são muitas. Os resultados às vezes são surpreendentes, como este prédio, apelidado de A Casa Maluca. Em Tel Aviv, as paredes são áreas de expressão artística. E referências à política são comuns por aqui. O Museu de Arte de Tel Aviv abriga uma coleção impressionante, incluindo uma obra monumental do americano Lichtenstein. O austríaco Gustav Klimt está lá, junto com Giacometti, um pintor e escultor suíço, e um dos artistas mais populares do mundo, o americano Jackson Pollock. Dois grandes mestres espanhóis do século XX também estão aqui, Pablo Picasso e Juan Miró. O pintor francês de origem russa Marc Chagall tem um lugar de destaque. Na orla, é fácil perceber que Tel Aviv é uma cidade descontraída. Jerusalém fica a apenas 80 quilômetros daqui, mas as duas cidades parecem separadas por anos-luz. Aqui, não há lugares sagrados, nem peregrinos, menos regras, e a sensação é um pouco de normalidade caótica. A noite cai sobre os cais. Os cais foram transformados em calçadores com exposições e vitrines disputando a atenção. É aqui que as pessoas marcam encontros para fazer compras ou tomar um pouco de ar fresco no antigo pier. Em Tel Aviv, as pessoas gostam de chocolate porque aqui o prazer é feito. Todos os prazeres, em um país tão marcado pela religião, o número de bares em que você pode aparecer parece surpreendente.
Hoje parte de Tel Aviv, a cidade de Jaffa foi, por 4.000 anos, um dos portos mais ativos do Mediterrâneo. A torre do relógio observa a cidade antiga. Ela data da era otomana, no início do século XX. Curiosamente, a polícia inglesa criou o mercado de pulgas em Jaffa. Na entrada da cidade, a polícia organizava um leilão mensal de objetos perdidos e roubados. Árabes viam a aliança comprada aqui como sorte. O mercado de pulgas se parece muito com um soro. Comerciantes querem logo a primeira venda do domingo, pois dizem que isso traz sorte para a semana seguinte. Costuma-se dizer que o Porto de Jaffa é o mais antigo do mundo. Já estava ativa na Idade do Bronze, 2000 anos antes de Cristo. A cidade, mencionada tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, nem sempre foi pacífica. Um passado cheio de conquistas e reconquistas se esconde por trás dos muros construídos pelos otomanos. Muitas culturas diferentes deixaram sua marca, surpreendentemente bem preservada na madeira, na pedra e no latão. Galerias de arte foram abertas na cidade antiga. Um prédio que antes abrigava peregrinos judeus se tornou o Museu Elan Agor, nomeado em homenagem à artista que mora lá. O terraço, transformado em um café, também exibe obras de arte. Em Jaffa, artistas também se inspiram em temas bíblicos, como a baleia de Jonas. Há um mosteiro grego ortodoxo na cidade. Igreja Ortodoxa Grega, maior dona de terras em Israel. O contraste entre o passado em Jaffa e o futuro visto do norte, em Tel Aviv, é impressionante. Em Herzliya, o país concentra tecnologia. Pelo número de empresas de alta tecnologia, Israel está logo atrás da Califórnia. A Universidade de Tel Aviv liga empresas de alta tecnologia com a pesquisa. O primeiro presidente de Israel, Chaim Weizmann, era um químico renomado. Um famoso instituto científico, conhecido mundialmente, foi desenvolvido em sua casa. Weizmann foi homenageado por seu trabalho. O construtor de automóveis Henry Ford Jr. lhe ofereceu um carro do qual apenas 2 foram fabricados. Empresas privadas ajudam a financiá-los. A energia solar é captada por um forno que atinge temperaturas muito altas sem poluir. As leis da física são estudadas de diversas maneiras com um acelerador de partículas. Seguindo pela costa ao norte de Tel Aviv, você volta ao passado. Aqui, a areia cobriu os restos de um aqueduto romano. Construída no século II depois de Cristo, a estrutura é composta por uma única fileira de arcos encimada por um duto de pedra. A construção, situada bem próxima ao mar, fornecia água potável para uma das maiores cidades do mundo antigo, Cesareia. Com seu anfiteatro construído ao longo da praia, a cidade foi criada pelo rei Herodes. Ele a batizou de Cesareia em homenagem ao imperador romano, César Augusto. A cidade tornou-se a capital regional do Império Romano. Os árabes tomaram a cidade no século VII e depois a abandonaram. Foi só no início do século XII que os cruzados reconquistaram Cesareia.
Eles restauraram apenas uma parte da cidade, que estava coberta de areia e muito deteriorada. Como na época romana, o teatro tem um cenário privilegiado voltado ao Mediterrâneo. Os cruzados protegeram Cesareia com muralhas tão sólidas que ainda hoje surpreendem, especialmente sabendo que a cidade mudou de mãos 4 vezes durante as cruzadas. Ao norte, as colinas são altas o suficiente para provocar chuvas. Elas abastecem os cursos d'água que irrigam a planície fértil. Seguindo pela costa, chega-se à grande cidade do norte, Haifa. A cidade costumava ser industrial, mas com o surgimento de novas tecnologias, sua aparência mudou. Haifa tem seu próprio Vale do Silício. Desde o início do século XX, a população da cidade aumentou quase 30 vezes. Ao contornar o Cabo Carmelo e a montanha de mesmo nome, Haifa surge. Por muito tempo, o porto foi a primeira imagem para imigrantes judeus em Israel. O Museu Naval e da Imigração Ilegal relembra as façanhas da Marinha Israelense. No Monte Carmelo, enormes jardins são um local sagrado para a religião Bahá'í. Ela se originou na Pérsia no século XIX. Fundador religião enterrado aqui. Acre, ou São João de Acre, já era mencionada em textos egípcios 19 séculos antes de Cristo. Cidade ficou 4 séculos sob domínio árabe. Os souks indicam a riqueza de uma cidade onde Alexandre, o Grande, já havia fundado uma casa da moeda, que continuou produzindo moedas por 6 séculos. Os cruzados tomaram a cidade e a proclamaram capital do Reino Latino da Palestina. Eles construíram uma cidadela, sede do seu poder. As diferentes ordens militares estavam representadas aqui: Cavaleiros Templários, Cavaleiros Teutonicos e os Cavaleiros de São João. Vários cômodos, cuja estrutura permanece inalterada desde o século XIII, foram usados como prisão durante o mandato britânico. Um túnel servia como rota de fuga da fortaleza em caso de um cerco prolongado. No local onde os cruzados construíram uma catedral, os otomanos ergueram a Mesquita Al-Jaza no século XVIII. Os tons de azul e marrom são típicos da arte otomana tardia. O Canha-Unvan era uma hospedaria, um caravansarai. 4 relógios mostram a hora em algarismos romanos, hebraicos, indianos e árabes. O túnel, conhecido como o Túnel dos Templários, leva até a costa, próxima à Igreja de São João, construída pelos franciscanos no século XVIII. Seguindo para o leste, você atravessa a Galileia. Os lotes de terra às vezes assumem formas surpreendentes, como o traçado em forma de estrela, que originalmente servia para facilitar a proteção da aldeia. As terras férteis da Galileia estão situadas em uma área estratégica muito disputada.
Ao longe estão as colinas de Golã, um território ocupado por Israel desde 1967. Antes de 1967, a fronteira entre Israel e Síria corria ao lado deste rio. Hoje, a linha de demarcação está localizada cerca de 20 quilômetros mais a leste. As posições sírias foram abandonadas após a Guerra dos 6 Dias e houve batalhas ferozes nas colinas de Golã. Ali perto fica a vila síria de Quneitra. Essa região muito sensível foi vigiada pelas Nações Unidas. A altitude, o vento fresco e o solo de basalto favorecem o cultivo de vinhas nas colinas de Golã, e isso já acontece há muito tempo, segundo Shalom Aronson. Nessas pedras temos cachos de uva e ramos, mostrando que não somos os primeiros desse ramo. Nossos antepassados trabalhavam com isso e podemos seguir a tradição. Para que o vinho seja kosher, os trabalhadores daquela parte da linha de produção onde as garrafas ainda estão abertas precisam ser judeus ortodoxos. Outra restrição é que as uvas não podem ser colhidas nos 3 primeiros anos de produção da videira. Vem o ano, o que é chamado de ano sabático, a cada 7 anos, quando nós somos proibidos de plantar vinhedos. Para fazer vinho kosher, o vinho precisa ser manipulado, produzido e manuseado abertamente por judeus que observam um sábado. Os vinhos israelenses estão começando a ser reconhecidos no mercado internacional, principalmente por causa da diversidade das variedades de uvas utilizadas. Esses 3, por exemplo, são importantes, sem dúvida. Há uma quantidade impressionante de sítios bíblicos na Galileia. O Lago Tiberíades, ou Mar da Galileia, é um lugar importante para os cristãos, já que vários episódios da vida de Cristo aconteceram aqui, como o milagre da pesca milagrosa. Cristo pregou na sinagoga de Cafarnaum. A palavra se tornou sinônimo de desordem por causa da intensa atividade comercial dessa antiga cidade. Outro local da Galileia que se destaca na cultura cristã é Nazaré. Esta é a cidade onde Cristo passou sua juventude. Hoje é a maior cidade árabe de Israel. Segundo o Evangelho, foi aqui que Maria, mãe de Cristo, teve seu destino revelado. A Basílica da Anunciação foi construída para comemorar esse acontecimento. Aqui, a missa assume um significado mais profundo. Que veio do céu, exatamente do lado do Pai. Amém. No topo do Monte Tabor que aconteceu a transfiguração. Enquanto os apóstolos observavam, a aparência de Cristo mudou para revelar sua natureza divina. Mais ao sul, a antiga cidade de Beit-Shean é um dos grandes centros arqueológicos de Israel. As escavações revelaram a existência de 20 diferentes assentamentos, cada um construído sobre o outro ao longo da história. Na época romana, a cidade se destacava pelo grande tamanho de seu teatro. Cidade possuía todo o conforto moderno, não só latrinas, mas também aquecimento sob o piso. O banheiro é elevado para permitir que o calor circule por baixo.
No século VIII, a cidade foi devastada por um terrível terremoto. Quase tudo que está de pé hoje se deve ao trabalho de restauração. Os romanos conheciam bem o ambiente do Mar Morto, um corpo de água fechado situado no ponto mais baixo do planeta. A região é árida e a vida vegetal praticamente inexistente. O nome Mar Morto é mais do que merecido. Nenhum peixe consegue sobreviver aqui, e a única forma de vida é em escala bacteriana. Nos tanques de sedimentação, a água rasa evapora muito rapidamente. Depois que a evaporação termina, basta colher o sal altamente valorizado. Há uma camada espessa de sal na margem. No próprio mar, a densidade do sal é tão grande que você não precisa saber nadar. Que religião pratica essa cerimônia estranha? Cobrindo-se cuidadosamente com lama. Sim, pessoas vêm de longe para se submeter a esse ritual surpreendente. A explicação: a água do Mar Morto contém minerais que têm efeitos benéficos, e aplicar lama ajuda a aproveitá-los ao máximo. Além disso, a atmosfera aqui é bastante excepcional. O ar no Mar Morto é cheio de oxigênio, muito mais oxigênio do que ao nível do mar, e isso é muito saudável. E você se sente melhor e se sente muito calmo aqui. Você tem espaço no ar. O ar, o mar e a lama são uma combinação vencedora, especialmente porque isso não impede você de tentar ficar com a melhor aparência possível. Do outro lado do Mar Morto, na reserva de Engedi, a natureza é intensa. O demônio da rocha é um pequeno herbívoro, então ele aprecia a surpreendente variedade de plantas. Algumas plantas que só crescem em áreas salgadas crescem ao lado dos juncos que só podem viver em água doce. Assim que a água doce aparece, os prazeres mudam. Em poças escavadas pela erosão, você pode dar um mergulho para se refrescar. O canal estreito do Vadi David termina na Cachoeira do Rei Davi. O íbex núbio é frequentemente mencionado na Bíblia, mas quase desapareceu da região. Hoje, ele é protegido. A fêmea tem chifres curtos e finos. O íbex núbio pode ser reconhecido pela pelagem preta e branca clara que tem nas pernas. A cabeça do macho é armada com chifres poderosos. O kibbutz de Engedi, que também fica em frente ao Mar Morto, abriga um jardim botânico totalmente feito pelo homem. Aqui tem centenas de espécies plantas e a mais antiga plantada 50 anos atrás. Como eles conseguiram cultivar tantas espécies diferentes em solo tão difícil? Joël Lalou-Gassi. O sonho das primeiras pessoas que chegaram aqui era dar vida ao deserto. Eles fizeram alguns testes. Eles não sabiam qual planta, entre as árvores, conseguiria se adaptar ao solo, que era realmente muito específico. Eles começaram plantando grandes árvores que trouxeram, junto com outras plantas e mais algumas inclusive.
e continuaram cultivando até que isso se transformou nesse lindo jardim. O solo de Engedi é particularmente adequado para certas árvores gigantes. Quando cheguei em Engedi, este baobá tinha 1 metro de altura. Eu vi ele sendo plantado. O sul do Mar Morto é dominado por uma formação rochosa. No topo estão as ruínas da antiga Masada, uma fortaleza que era quase inacessível em sua época. No século I, judeus se rebelaram contra o domínio romano. 1000 judeus se refugiaram em Masada para continuar a luta contra a repressão que se seguiu. Eles tinham suprimentos suficientes para resistir por meses. A fortaleza era bem protegida. O rei Herodes a equipou não só com meios de defesa, mas também com edifícios decorados com mosaicos. As paredes de 2000 anos receberam a atenção de restauradores, assim como a antiga sinagoga, a mais antiga do mundo. A fortaleza também tinha armazéns e um estabelecimento de banhos. O sistema de abastecimento de água era muito engenhoso. Charles Ayashi conhece Masada muito bem. Na época de Herodes, 2 canais foram construídos em forma de V, que coletavam água do pequeno rio aqui atrás, a oeste. Essa água então seguia por canais para encher 12 cisternas. E então, grupos de escravos iam buscar água em odres de cabra, subindo todo o caminho pela longa encosta para encher as cisternas superiores, que podemos ver bem à nossa frente. Mesmo assim, os romanos tomaram Masada. E, em vez de se renderem, os defensores cometeram suicídio. Masada virou símbolo resistência judaica contra o invasor. O deserto de Negeu dá a Israel recursos geológicos. O primeiro-ministro de Israel, David Ben-Gurion, entendeu que o Negeu tinha potencial. O Estado precisava vencer o deserto ou o deserto venceria o Estado. Decidiu realizar Potencial Deserto. Hoje, esse esforço continua. Foi criada uma reserva para reunir os animais selvagens já mencionados na Bíblia ou ameaçados de extinção. É assim que o oryx árabe passa a viver ao lado do onagro, um asno selvagem. Este aqui sempre chega na ponta dos pés, o avestruz. Todo mundo sabe que ele pode correr muito rápido, mas não é muito conhecido que ele é muito curioso. Grandes aves de rapina fazem parte da fauna do Negev e o abutre do Egito aterroriza o feneco, a menor espécie de raposa. O chacal está à espreita e não está com boas intenções. Até o caracal mantém distância. O rato do deserto se mantém ocupado, enquanto a hiena encontrou um lugar sombreado para uma soneca, assim como o leopardo. O Negev cobre mais de 60% do país, mas poucos israelenses vivem lá. Tempestades de areia causam erosão que criou arcos nas montanhas e esculpiu os pilares do rei Salomão a partir de um penhasco de arenito.
Apesar das condições difíceis, o homem prospectou riquezas no Negev. Os antigos egípcios já extraíam minério de cobre aqui. No extremo sul do país, as fronteiras se encontram onde Egito, Jordânia e Israel se encontram na borda do Sinai. Esta é uma região estrategicamente sensível. Os exércitos vigiam as posições uns dos outros. Entre a Jordânia e a península do Sinai, que pertence ao Egito, o território de Israel vai ficando cada vez mais estreito à medida que chega ao Mar Vermelho. O porto de Eilat é vital para importar hidrocarbonetos e mercadorias do Oceano Índico, Oriente Médio e Ásia. O aeroporto numa cidade expandida. Os grandes hotéis alinhados à beira-mar têm um estilo que lembra muito Hollywood. Média 21 graus. Temporada banhos de sol dura ano inteiro. O Mar Vermelho tem muitos corais a serem protegidos. Turistas podem explorar atrações. Uma delas permite contato com golfinhos naturalmente. Maria começar. Há bastante golfinhos no Golfo, de diferentes espécies. Os golfinhos aqui no Golfo são espécies que vivem em águas profundas, então eles realmente não podem viver em uma área como esta, onde a água é relativamente rasa. E os golfinhos que trouxemos do Mar Negro também estão acostumados a viver em águas rasas. Sejam eles do Mar Negro ou do Mar Vermelho, esses golfinhos têm um certo talento para o showbiz e adoram receber carinho. No Parque de Observação Submarina, criaturas do Mar Vermelho mostram sua diversidade. Graças ao seu dom de imitação, os animais se misturam ao ambiente, o que dificulta distinguir entre rochas, plantas e peixes. Observar a vida submarina é como assistir a um filme. Atrás de uma parede de vidro, o mar nos oferece um espetáculo sem parar, um show sem limites. Bem longe do mar, as origens culturais de Israel remontam a tempos muito antigos. A cultura não conhece fronteiras, pois o país é um verdadeiro mosaico de tradições, costumes e histórias vindas de diferentes partes do mundo. Diversas culturas, como a judaica, a árabe, a cristã e muitas outras, encontram sua expressão em festivais, culinária, música e arte, e se misturam de maneira única, especialmente em Jerusalém, onde a convivência entre diferentes povos e religiões cria um ambiente rico e fascinante de diversidade cultural.
Nenhuma cidade do mundo teve um destino como esse, e o destino de Israel passa por Jerusalém. Se todas as culturas puderem se unir sem exceção, então o país pode alimentar um grande sonho para o futuro.